delicadeza, doçura, beleza, bem entre aspas, amor romântico, e todos foram felizes para sempre. E assim surge uma franquia e uma série de complicações para nós mulheres, princesinhas desde criancinhas. Como ser bela o suficiente para conquistar o príncipe encantado? Ter prazer e taca-lhe cor-de-rosa. Eita, lascou. Mas o contraponto surge nessa mesma toada, da parte de mulheres transgressoras, provocadoras, rebeldes, que não levam desaforo para casa. Sabe quem são? É a Malévola! Poção para envelhecer. Meu nome é Cruella de Vil. É para isso que eu vivo, para ajudar os infelizes seres do mar. Eu sou a Carol Assunção, uma Belo Horizontina candangue em Brasília, e este é o Trem da Maldade. Uma conversa sobre vilões de filmes e séries com sotaque mineiro, ai. A cada 15 dias, numa sexta-feira, análise de um personagem com um tema diferente para entender o mal. Você não há de ver que as vilãs da Disney iam figurar na trilha de homenagem ao Dia Internacional da Mulher, lá nos idos de março, pré-quarentena? Pois, coronavírus interceptou o trem da maldade, chegou e disse: "Ah é? Vocês se consideram as mazinhas, os mulherão? Deixa eu ensinar uma coisinha pra vocês." Boa, ha, 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 ha. A gente ri, mas é de nervoso. A gente brinca, mas é de desespero. Desde então, entre medos, mortes, tristezas e saudades, descrença em certas amostras de seres humanos, desumanos e uma rotina muito sobrecarregada de trabalho como professora remota, faltou tempo e energia para aqueles 2 dedinhos de prosa com essas personagens, no mínimo marcantes. O vendaval! Aviva o meu ódio! Mas sempre é tempo de colocar o trem de volta aos trilhos. Cá estou, maquinista, toda trabalhada na vontade de recuperar a frequência quinzenal dessas viagens. Vem comigo que hoje tem surpresa. Quadro novo, convidado especial. Vem que tem! Dedico este episódio a 2 mulheres maravilhas que pediram a participação da Malévola no Trem da Maldade, Catrine Boaventura e Cristina Ohashi. Vocês são exemplos para mim. Beijos, meninas! Antes de falar de cada integrante desse quarteto maligno, a gente sempre precisa daquele contextozinho. Já aviso que vai ser um apanhado geral. Cada uma delas merecia um episódio exclusivo, são riquíssimas. A Disney hoje também faz parte daquele universo transmídia já mencionado em outros episódios. Escuta lá na primeira temporada sobre Coringa, Hannibal, Drácula. Tem também hoje a questão das revisões em live action e o que elas implicam. Nossas viagens são profundas, mas têm curta duração. Não cabe tanta coisa nos vagões do trem. Vou me concentrar só nas personagens das animações e em algumas questões de gênero. Bora lá? Muitas narrativas Disney são adaptações de contos de fadas. Segundo a Ana Lúcia Merege, autora do livro Os Contos de Fadas, Origem, História e Permanência no Mundo Moderno, este é um gênero considerado universal, estudado por pesquisadores em história, literatura, antropologia, psicologia. As origens remontam à pré-história e à cultura oral, um trajeto que faz parte de sociedades orientais e ocidentais até que chegássemos ao modelo da literatura europeia que rendeu desenhos da Disney. Branca de Neve, lançado em 1937, vem da tradição oral alemã difundida pelos contos de fadas dos irmãos Grimm no século XIX. A Bela Adormecida, de 1959, foi produzida a partir de um conto homônimo do poeta francês Christian Perrault. A base de Os 101 Dálmatas, de 1961, está num romance de mesmo nome, publicado em 1956 pela inglesa Dodie Smith. A narrativa da Pequena Sereia, lançada nos cinemas em 1989, é baseada num conto do dinamarquês Hans Christian Andersen. Pela definição clássica de autores cânones da narratologia, como o búlgaro Tsvetan Todorov e o russo Vladimir Prop, o conto de fadas segue um formato e um estilo. Na estrutura, se assemelha muito à jornada do herói, pois assim como os mitos estudados por Joseph Campbell, é possível reconhecer um ponto de partida e ação para o herói ou heroína,
uma jornada de desafios e obstáculos, a participação de aliados e antagonistas e a recompensa por toda essa batalha desgastante. Assim, protagonistas encontram o amor, a purificação, a vitória ou alguma outra conquista de valor positivo, do era uma vez ao foram felizes para sempre, com lições éticas e morais, além de mensagens que também dialogam com as fábulas, protagonizadas por bichinhos. Tá claro que os contos de fadas são educativos e fundadores. Por isso, as animações infantis adaptadas desse tipo de narrativa envolvem responsabilidades ainda maiores. Elas criam imagens e imaginários para personalidades em construção, podem gerar projeções sobre o que a criança quer ser quando crescer, promovem referências para socializar com outras crianças ou pessoas mais velhas, e também podem produzir temores. A depender do contexto de vida daquele serzinho mirim que está ali assistindo, pode ser mesmo uma experiência traumática. Mas para falar sobre as nossas vilãs, precisamos entender o quadro de oposição do qual elas fazem parte. Quem é princesa? No sentido literal, é a esposa do príncipe, ou a herdeira da coroa. Mas no figurado, essa palavra se refere a uma menina, moça ou mulher que se destaca pela beleza e graciosidade. Essa definição está no Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa e no Dicionário Online de Português. Numa reflexão sobre o status de princesas em animações Disney para um congresso da Intercom, a psicóloga Carolina Fossati desenha um tipo que começa com a Branca de Neve. A primeira princesa da Disney apresentada ao público nas telonas marca a associação entre beleza física e características que se repetem depois em Cinderela e na Aurora, a Bela Adormecida. Bondade, ternura, inocência, delicadeza e fragilidade. No TCC de graduação que resultou no livro Feminismo e Príncipes Encantados, Fernanda Breder discute representações propostas pela franquia das princesas Disney, funções sociais, padrões e normas de conduta ética e moral, aparências e o mito da beleza, o peso do incentivo ao consumo, entre outras questões. Tem a ver com os estereótipos, as ideias preconcebidas que acabam por influenciar comportamentos e formar identidades. A autora classifica essas personagens entre princesas clássicas de 1937 a 1959, que é o caso de Branca de Neve, Cinderela e Aurora. Já as rebeldes aparecem nos filmes de 1989 a 1998, como Ariel e Mulan. Essa lacuna entre as décadas de 60 e 80 pode ser explicada pela segunda onda feminista, que não deixava espaço para a heroína clássica, e também pelo fracasso de bilheteria de A Bela Adormecida, que faturou muito menos que os 6 milhões de dólares investidos. As mulheres já estavam no mercado de trabalho e na luta por igualdade de gênero. Vieram as princesas contemporâneas, de diferentes etnias, como Tiana, de A Princesa e o Sapo, e Moana. Essas histórias parecem dizer que para ser princesa e agradar é preciso ser bonita e mais um monte de coisa. Algumas qualidades se modificam ao longo do tempo, mas sempre acabam por indicar o que é desejável ou não em uma mulher. Sabe quem é mais querida? É a garota retraída. E só as bem quietinhas vão casar. Ora, até a cor de rosa é uma modificação histórica e cultural conveniente. Rosa. Melhor azul. Não, primavera. Melhor rosa. No trabalho de Breder, ela traz os estudos de outra pesquisadora, Peggy Orenstein, que explica como antes as princesas usavam azul, a cor do manto de Nossa Senhora, para lembrar a candura e a pureza da Virgem Maria. Tá vendo que tudo é contexto? Algum problema em ser uma mulher com essas qualidades? Claro que não. Mas achar que mulheres só podem ser desse e de nenhum outro jeito, aí dá ruim. Como se não houvesse escolha sobre a própria identidade e personalidade. Só assim se ganha o direito ao amor do príncipe e a felicidade eterna ao lado dele? Ah, recompensa das recompensas. Afinal, que é uma mulher sem um príncipe, não é mesmo? Como eu expliquei no primeiro episódio da primeira temporada, personagens malvados existem para destacar as qualidades e as ações dos heróis e para representar a complexidade paradoxal da condição humana. No caso deste episódio, as motivações das vilãs Disney giram em torno da concorrência, da inveja da beleza, da vingança e do materialismo. Essa disputa alimenta o mito de que as mulheres são naturalmente rivais e inimigas. Os pode. As princesas Disney não têm amizades com outras meninas. O afeto é preenchido todinho pela figura do pai ou do príncipe.
e a maldade feminina parecem personagens feias, velhas, sozinhas, indesejáveis. Ninguém quer saber delas. Estão destinadas ao castigo, à derrota, ao fracasso, ao isolamento e à destruição. O que uma garotinha pode tirar disso tudo? Nas palavras de Peggy Orenstein, citada por Breder, abre aspas, elas podem ficar vulneráveis às armadilhas que mais preocupam os pais: depressão, desordens alimentares, distorção da imagem corporal e comportamento sexual de risco, fecha aspas. Acho que é na hora de trazer alguém para essa conversa. Então, ouvinte, hoje, além de comemorar a volta do nosso Trem da Maldade aos trilhos sonoros da internet, eu tenho um anúncio muito importante a fazer. É a estreia do quadro de entrevistas, De Mal a Melhor. Aqui eu vou bater um papinho com gente muito boa, na verdade, sempre sobre temas relacionados à vilania da vez. E hoje, para falar sobre mulheres e vilãs Disney, só podia ser jornalista e leitora voraz, âncora da rádio Band News FM desde 2017 e host dos podcasts Elas com Elas na Band News e Põe na Estante, na rádio Guarda-Chuva, uma confraria de podcasts jornalísticos da qual é uma das fundadoras. É pós-graduada em globalização e cultura. Em 2018, ganhou o prêmio Petrobras na categoria Rádio Jornalismo e foi 2 vezes vencedora do Prêmio Especialistas na categoria Política e levou o troféu de destaque na mesma premiação. Entendeu? Então, para a estreia de honra do De Mal a Melhor, eu vou seguir a fórmula que ela usa em um dos programas incríveis que conduz. Muito obrigada por aceitar meu convite para um passeiozinho de trem. Conta pra gente, quem é você? Oi, Carol. Obrigada pelo convite, pelo espaço, pela apresentação generosa. Eu sou a Gabriela Maier. Hoje eu trabalho na Band News FM e agora tô me aventurando no mundo dos podcasts cada vez mais. O que você acha dessa questão que você até fez o seu primeiro episódio, né, para suas convidadas? Para você, como é que você entende isso? O que é ser mulher? Hoje eu me sinto um pouco cruel por ter feito essa pergunta para as convidadas. Primeiro episódio do Elas com Elas, o episódio inclusive chama o que é ser mulher e eu convidei mulheres com vivências muito diferentes, muito diversas, para que elas trouxessem um pouco do que elas acham que é ser mulher. A resposta mais honesta para essa pergunta é que não tem uma resposta, né? A gente até fala assim, feminismos no plural mesmo, porque os movimentos são amplos, são diversos, as demandas são diversas e as perspectivas das mulheres também são diversas. Ser mulher é não se deixar enquadrar em um rótulo e não se deixar enquadrar em uma categoria única. A resposta mais justa é que não tem uma resposta exata. Teve um episódio que vocês discutiram a cultura pop e a criação de padrões. Alguém trouxe os exemplos, né, da Pequena Sereia, do Aladdin, e aí eu fiquei pensando, né, para você, como deveriam ser, depois de tanto estudar e conversar sobre o assunto, essas protagonistas de uma narrativa Disney hoje em dia. Nesse episódio a gente até brincou que as princesas Disney, elas nos complicaram um pouco a vida, porque elas nos fizeram acreditar, por exemplo, que só o amor basta, que você vai encontrar uma pessoa e vai viver feliz pra sempre, que tudo bem o príncipe te beijar enquanto você tá dormindo, porque ele tá te salvando. Enfim, uma série de coisas que hoje a gente entende que não é bem assim, né? Não tem um caminho só. Você pode querer ser a princesa que vai casar com o príncipe, você pode querer ser a rainha que vai mandar em tudo, e ser uma trabalhadora numa área X ou Y, Z. Você pode querer ser uma guerreira, por exemplo, como a Mulan. E ter essas possibilidades em vista é muito importante, não só no que acontece, né, com essas mulheres nas histórias, mas também como essas mulheres são. A gente fala muito de representatividade quando a gente discute uma série de temas hoje, inclusive a questão racial, mas é importante que essa representatividade ela passe por várias categorias, vários aspectos, né? Então, não só que não tenha só princesas brancas, tenha também princesas não brancas, mas que tenha, sei lá, princesas gordas, princesas magras, princesas de cabelo curto, princesas de cabelo comprido, princesas heterossexuais, princesas LGBT, sei lá, uma série de possibilidades para que as meninas e os meninos também que assistem a esses filmes, esses desenhos, encontrem naquilo possibilidades
possibilidades que vão ser encontradas também na vida. Então, que não seja uma surpresa, sabe? Quando eles crescem e descobrem, puxa, mas não tenho príncipe, não sou a princesa, não foi bem assim que as coisas aconteceram. E agora? O que é pra fazer? De repente, contribuir de uma forma mais saudável com uma formação de valores, de desejos até, né? Porque você assiste aquilo e você fica desejando reproduzir ou ser aquilo. Então, ter um espectro mais amplo de possibilidades. Eu não sei, assim, o quanto você já assistiu histórias Disney, né? Animações Disney e tal. Eu fui assistir muito mais depois de começar a estudar o assunto. Queria saber sua opinião, assim, se você assiste ou já assistiu, já teve o hábito de ver essas animações e como que você percebe esses aspectos, né, nas personagens Disney. Eu fui muito telespectadora Disney quando eu era mais nova. Eu ia passar férias, às vezes, na casa dos meus primos, em Minas, e eles tinham coleção de VHS da Disney, tipo, tinham todos os filmes. E eu e meus irmãos, né, a gente ficava o mês inteiro lá, minha mãe ia no começo das férias, deixava a gente e voltava no final das férias pra buscar. E aí, eu me apeguei tanto a algumas histórias que eu vou te contar aqui, que eu tenho uma coleção de DVDs da Disney. Hoje eu não tenho mais um aparelho de DVD, então faz muito tempo que eu não assisto aos filmes, mas os DVDs eu tenho. E aí, quando você me falou que a gente ia passar pela questão das vilãs, né, eu fiquei pensando um pouco o que as vilãs da Disney têm em comum. É um aspecto que se repete em quase todas as vilãs que eu pensei, talvez não na Cruella, eu não me lembro muito dos detalhes do 101 Dálmatas, mas pensando nas outras vilãs, né, na Malévola que você citou, na Úrsula, na Rainha Amada, Branca de Neve, eu acho que elas têm um aspecto em comum, que é um aspecto que se repete dentro e fora das narrativas Disney, que é a competição entre as mulheres. A gente tá acostumado a ver isso na literatura, no cinema, como se fosse algo natural, como se as mulheres elas sempre competissem entre si. Uma das coisas sobre as quais o feminismo fala, né, que é a sororidade, é uma tentativa de desfazer essa narrativa. Isso não significa que você tem que ser amiga de todas as mulheres ou gostar de todas as mulheres, mas é uma tentativa de não olhar a outra mulher como sua competidora, assim, como sua rival, né? Tem uma parte do movimento, alguns movimentos feministas que não acreditam que é possível ter sororidade. Tem uma pesquisadora, a Vilma Piedade, que ela fala na dororidade, ou seja, é uma conexão entre mulheres, mas pautada pela dor. Então ela fala que as mulheres que têm vivências parecidas vão sim conseguir se reconhecer na outra e se aproximar da outra porque elas têm a mesma vivência de dor. Mas se você tem dores muito diferentes das minhas, provavelmente não vai acontecer essa conexão. Eu não acho que seja razoável você sempre propor a competição. Se a gente for seguir pela linha da diversidade, né, ela não precisa ser uma regra. Interessante você ter falado sobre essa questão da conexão. Eu estudei bastante sobre processos que fazem com que a gente crie vínculos afetivos, né, entre o público e personagem. Passa por empatia, passa por processos de transferência, de projeção e de identificação. Quais personagens te mobilizaram mais, assim, nessas histórias da Disney? Um dos filmes que eu mais gostava, que eu sabia as falas, sabia as músicas, sabia tudo, é a Cinderela. Eu adorava a Cinderela. Eu tinha um incômodo com as outras personagens do filme que não a Cinderela, e hoje eu tenho um incômodo com todos, inclusive com a Cinderela, porque eu falava assim, não é possível que alguém vai querer cortar o pé pra caber no sapato pra casar com o príncipe. Eu não conseguia nomear esses meus incômodos, mas hoje eu acho que eles passavam muito por aí. Uma personagem que eu admirava foi a Jasmine, do Aladdin. Essa coisa dela querer viver uma aventura, dela não querer se limitar às fronteiras do palácio, ela atravessar várias coisas, né? Porque tem um atravessamento no filme literal, geográfico, assim, então ela sai de um território pra ir pra outro território, mas também metafórico, né? Ela quer ser mais do que uma princesa, mas ao mesmo tempo ela tem um apego àquele lugar de princesa, porque, claro, tem uma série de benefícios ali. Enfim, é uma personagem da qual eu gosto bastante. Para terminar, na linha dos seus programas, o que você tá lendo que tem a ver com esses processos de representação, representatividade feminina? Eu tô lendo muitas coisas agora sobre feminismo decolonial, porque no início da história, muitas pessoas falam, né, o feminismo, e no geral, quando as pessoas falam o feminismo, elas estão falando do feminismo branco. É como se o feminismo branco fosse universal, então você fala o feminismo. E aí, quando você vai falar dos outros, aí você fala, o feminismo negro, o feminismo indígena, o feminismo, sei lá, LGBT, o feminismo, enfim, vários feminismos. Eu sou uma mulher branca e eu acho que tem um desafio pra gente, porque a gente cresce com o mundo meio que dizendo pra gente, e aí o mundo, eu digo, as pessoas, os exemplos, a mídia,
mídia, né, a mídia amplamente, a gente tem uma cultura muito fundada na colonização europeia e não é a única forma de viver, não é a única forma de ver o mundo. E eu tenho gostado muito de ler algumas autoras negras que me ajudam a sair um pouco do lugar. A Bell Hooks, por exemplo. Agora eu tô muito animada que a obra da Audre Lorde vai ser publicada no Brasil. E algumas autoras brasileiras. A própria Sueli Carneiro tá pensando aí uma série de questões com a gente. Isso que eu falei, né, também tem a ver com as narrativas da Disney, porque elas reforçam um pouco essa ideia de que o branco ocidental é a regra. Eu não tenho uma estatística, mas se você pegar os filmes, eu tenho certeza que a maioria tem uma coisa europeizada e branca. Gosto bastante de um lema que alguns grupos da América Latina têm e usam nas manifestações, nas lutas e tal, que é ni una menos, né? Nenhuma menos. É essa ideia de que ninguém pode ser deixado pra trás, porque se tá sendo deixado pra trás é que o movimento não tá funcionando. Também acho. É isso, pessoal. Queria agradecer, Gabriela, muito por poder dividir mais um pouco do seu tempo, do seu conhecimento com a gente. Carol, eu que te agradeço. Fiquei muito honrada com o convite e mais honrada ainda agora que eu descobri que eu sou a estreia do quadro de entrevistas que você falou na abertura. Então, fiquei mesmo muito, muito feliz com o convite. Espero ter contribuído e convido as pessoas a conhecerem o Elas com Elas e o Põe na Estante, estão nos tocadores. Queria deixar aqui um beijo pro Ivan Brandão, que me apresentou para a Gabriela, permitiu que eu descobrisse um mundo de podcasts encantados, melhores que os castelos da Disney. Valeu demais, Ivan, um beijo. Quando você acabar de me ouvir aqui, dá um pulo lá na Rádio Guarda-Chuva. Só tem maravilha. Põe na Estante, Vida de Jornalista, Rádio Escafandro, Budejo e Finitude. Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Muita coisa para aprender. Eu adoro e agradeço essa equipe simpática. Entendido tudo isso, existe ainda uma relação dessas vilãs com o mundo transgênero. O livro Tinkerbells and Evil Queens, The Walt Disney Company from the Inside Out, Sininhos e Rainhas Más, empresa Walt Disney de dentro para fora, foi publicado em 2000 pelo professor Sean Griffin. Ele atendeu a Disney numa agência de trailers cinematográficos onde trabalhou nos anos 1980 e 90. Na introdução do livro, conta como esse trabalho ajudou a assumir a homossexualidade e também a perceber a importância de personagens Disney na vida de gays e lésbicas na época. Ele afirma que esse conteúdo foi determinante para muita gente na autopercepção e compreensão da própria orientação sexual. Então, resolveu pesquisar o que a Disney tinha para atrair tanto esse segmento do público. Griffin identifica duas agendas predominantes nas produções Disney. Uma heteronormativa e patriarcal, afinada com princípios conservadores da tradicional família norte-americana, e a outra capitalista, voltada para o lucro e o controle de mercado. Assim, apesar de privilegiar uma visão conservadora de mundo, a empresa expandiu esses conceitos devido a demandas sociais por diversidade. Hoje, no site da Disney Company, a aba sobre responsabilidade social traz um link chamado Diversidade e Inclusão. Lá você encontra informações sobre a participação da empresa em eventos de orgulho gay. A Disney se declara aberta ao quadro LGBTQ no conteúdo e na política de contratação de funcionários. Ganhou até um prêmio de top melhores lugares para se trabalhar pela igualdade nesse quesito. Mas Griffin alerta. Uma visão festiva demais dessa abertura à sensibilidade gay não deve ignorar os objetivos comerciais de encontrar novos nichos e expandir o poder. É a vida. Mas do ponto de vista cultural, dialogam com as drag queens, além das categorias queer e camp. Em linhas bem gerais, esses termos referem-se à subversão das noções de gênero, ao exagero cômico, à estilização. Também são aspectos políticos, quando consideramos a postura social assumida nesse tipo de comportamento. Para saber mais, procure os ensaios das filósofas Judith Butler e Susan Sontag, entre outras autoras. Escuta isso aqui que curioso. Griffin observa que a ausência de órgãos sexuais nos animais antropomorfizados, como Mickey e Pato Donald, acabou por ser um bom recurso para as performances drag camp, o que distingue o rato e o pato machos da Minnie e da Margarida. O Donald! A fala e o figurino. Ficou
Quanto aos vilões, o professor entende essa aproximação LGBTQ+, por serem personagens subversivos. No caso das nossas vilãs, podemos observar que elas não estão em disputa por pares românticos. A rainha má cobiça a beleza da Branca de Neve. Quem é mais bela do que ele? A Malévola se vinga por ter sido excluída da festa de Aurora. Eu realmente, com tristeza, estranhei não ter sido convidada. Úrsula quer poder. A sereia está no papo. Cruella sonha com um casaco de pele de cachorro. Meu único amor, meu bem. Adoro as peles. Eu amo as peles. Podemos também seguir o raciocínio de Griffin sobre a aparência delas. As 4 são divas. Trejeitos performáticos acentuados por uma fala peculiar. É o que eu disse, queridinha. Minha voz! Roupas no melhor estilo. Eleganza extravaganza! E maquiagem não falta. As aparições, então, são sempre triunfais. Anitta, meu bem. Como vai, Cruella? Oh, miseravelmente, sempre perfeito trapo. Ah, mas que aglomeração brilhante, Rei Estevão. As 2 rainhas usam figurinos que cobrem todo o corpo e só deixam faces e mãos à mostra. Os rostos são angulosos e ossudos, com mandíbulas bem marcadas e narizes afilados, pontudos. Cruella, apesar dos decotes, também tem esses traços faciais, em contraste com as suaves feições das doces princesas. A corpulenta Úrsula, metade polvo, metade humana, se destaca por ter sido inspirada na famosa Divine, conhece? Divine was dangerous, part outlaw, part serial killer. Simultaneously sexy and monstrous. Ela foi criada pelo ator e cantor Harris Glenn Milstead. Essa drag queen inesquecível brilhou na cena underground de Baltimore nos anos 1980. People love to be shocked, I think. You make my nips get hard. So that's my job, to get out there and shock them. Atuou nos filmes cult trash de John Waters, como o clássico Pink Flamingos de 1972, um dos favoritos do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, além da primeira versão de Hairspray, em 1988. Divine gravou hits tocados em discotecas no mundo inteiro naquela época. Walk Like a Man, ou Ande Como um Homem, You Think You're a Man, ou Você Pensa que é um Homem, entre outros. Morreu aos 42 anos, pouco depois do lançamento de Hairspray, em decorrência de cardiomegalia, uma doença que faz o coração crescer desproporcionalmente. Divine deixou um legado importante. Naquele mesmo ano, ganhou o título de Drag Queen do Século pela revista People, e também foi tema de livros e dos documentários Divine Trash, de Steve Yeager, em 1998, e Eu Sou Divine, lançado em 2013 e dirigido por Jeffrey Schwartz. Na cultura gay desenvolveu-se uma comunidade de fãs da vilania Disney, encontrada com muita frequência nas festas com participantes montadas de Rainha Má, Malévola, Cruella e Úrsula, entre outras. Hoje, essa preferência faz parte inclusive do cardápio do parque de entretenimento, com o show Disney Villains After Hours no Magic Kingdom. A divulgação do evento no portal Disney World anuncia: liberte seu lado maligno e entre na festa com os vilões mais nefastos. Pegue uma maçã, traga suas poções e descubra as alegrias de ser mal quando os vilões brilharem neste evento depois do horário regular. Eita, povo esperto, tudo vira mercadoria. Há muitos estudos acadêmicos sobre nossas queridas vilãs. Num trabalho de mestrado em artes pela Universidade da Carolina do Norte, Dina Batchelor analisa Úrsula e Cruella de acordo com os aspectos do conceito camp por um viés psicanalítico. Ela conclui que, apesar do carisma das personagens, a vilanização da subversão de gênero transmite recados sobre vidas fora do padrão heteronormativo. Um artigo de Tanya Charmin
pesquisador em Bangladesh, segue na mesma direção. Tem também as pesquisas do Kainan Santos, mestre em filosofia pela USP e doutorando em sociologia na Universidade de Coimbra. Ele publicou alguns artigos sobre heteronormatividade em animações, como A Pequena Sereia e O Rei Leão. Todas essas referências estão na descrição do episódio, como sempre, é só conferir lá, tá? No capítulo dedicado a vilãs transgênero, numa coletânea sobre diversidade em filmes Disney, Amanda Putnam conta sobre as descobertas que fez ao tentar procurar um desenho que não tivesse mulheres malvadas a pedido da filha de 3 anos, que morria de medo. Para a mãe, os comportamentos de gênero desviantes desafiam o quadro heteronormativo das princesas pejorativamente. As vilãs são sarcásticas, egoístas, gananciosas, brutas e cruéis. Como consequência disso, podem surgir estereótipos da pessoa transgênero como alguém perigoso a se temer e evitar. Uma mensagem complicada para criança sobre transgênero e diferença, você não acha, não? Você deve estar aí pensando, Carol, então vamos fazer o quê? Proibir geral de ter contato com Disney? Longe de mim. Como cinéfila que sou, minha sugestão é sempre discutir e analisar depois de assistir. Provocar a reflexão e o questionamento. Qual é a mensagem? Concordamos ou discordamos? Será que é isso mesmo? Que outras possibilidades de perceber essas personagens com identidades e sentimentos? Podemos tentar entender por que as pessoas são como são? Nesse sentido, os filmes mais recentes, com revisões que ressituam as personagens num contexto contemporâneo, podem ajudar. Em A Bela Adormecida, na versão clássica, pouco sabemos sobre a Malévola, por exemplo. Parece que ela é má porque sim, e pronto. Ela picará o dedo no fuso de uma roca e morrerá. Prendam essa criatura! Para trás! Seus tolos! Mas os filmes sobre ela mostram que ela é como outros vilões já presentes aqui no Trem da Maldade. Uma pessoa sensível, amorosa, que muitas vezes até assume o arquétipo da boa mãe. É também uma mulher machucada, violentada, com uma biografia trágica. Sobre isso, leia artigo de Flávia Costa e Amanda Mazzini, da Universidade Federal de São Carlos, também lá nas minhas referências. Depois deste episódio, talvez você entenda por que chamar uma menina de princesinha não é a ideia mais incrível do mundo, né? E o mais importante, pare de tentar definir a mulher como se fosse possível. E, principalmente, respeita as mina. E este aqui foi o 2º episódio da 2ª temporada do Trem da Maldade. Um abraço carinhoso aos queridos do podcast Footloser de Salvador. Se você gosta de cinema, futebol e cultura, com análises inteligentes e descontraídas, se liga na prosa desses moços. Eu tô lá direto, não perco um. E um outro abraço cheio de gratidão pro Felipe Bueno, que fez a arte linda que ilustra este episódio. Ele agora tá comigo no Trem da Maldade. Quer dar sua opinião, escolher um personagem ou um tema para os próximos episódios? Fala comigo, manda sua sugestão para tremdamaldade@gmail.com. Até a próxima. Mal sabe você quem vem. Here's Johnny! Trem da Maldade. Conversa sobre vilões de filmes e séries com sotaque mineiro, uai. A cada 15 dias, numa sexta-feira, análise de um personagem com um tema diferente para entender o mal.